Olá, boa tarde. Hoje nós estamos no nosso terceiro dia de lives, da Semana Especial de Lives aqui da formação em ACP. A gente já teve live sobre plantão psicológico, ludoterapia e hoje a gente vai falar sobre atendimento online a partir da ACP. Nossa convidada é a Fernanda, estou só esperando a Fernanda entrar para poder convidar ela para participar. E tá sendo super interessante a experiência dessas lives. A gente está acumulando muito conhecimento, trocando experiências. E quem não tiver conseguindo assistir as lives anteriores, elas estão gravadas também no nosso canal do YouTube. É só procurar Formação em ACP no YouTube que vocês também podem ter acesso a esses vídeos lá. Pronto, a Fernanda chegou, vou chamar ela. A Fernanda é nossa aluna, foi nossa aluna da turma presencial aqui em Fortaleza. Oi, Fê, tudo bom? Oi, bom dia. Oi, Bom dia. Ops, caímos. caiu. Puxei o fio sem querer. Bom dia, Mari. Bom dia, gente. Tudo bem? Estou contando aqui um pouquinho da nossa semana de lives, aí depois você já se apresenta aí para falar do tema de hoje. É bom que tu Tá vai se bom. organizando aí enquanto eu vou falando da turma. Sim, A ajeitar aqui gente minha mesa. Uhum. A gente tá divulgando, né, a turma online que vai começar no próximo sábado. A gente já está na nossa segunda turma online. Ano passado a gente iniciou a primeira, então não é uma iniciativa que está acontecendo só por causa desse momento. A gente já estava com tudo programado para a turma online e coincidiu de começar exatamente nesse momento que a gente está vivendo, né? E a gente tem a turma presencial em Fortaleza e desde o ano passado começamos também essa turma online. A Fernanda foi nossa aluna na turma presencial. Quero que você fale um Sim. pouquinho da sua experiência, como é que foi para você participar disso. Ontem a convidada também foi nossa aluna, então acho que já é algo que fala do nosso trabalho, né? Mesmo depois que termina, a gente continua mantendo esse contato. E algo bem interessante também é a rede que a gente forma de pessoas com interesses em comum para fazerem trabalhos em conjunto também. Acho que é um valor bem importante do trabalho que a gente realiza. Eu sou a Mariana Oliveira, para quem não me conhece, né? Estou aqui todos esses dias acompanhando os convidados e organizando aqui as coisas, então sou eu que fico organizando os comentários, pessoal. A gente vai deixar as perguntas mais para o final, mas quando tiver alguma coisa que eu puder ir respondendo pelos comentários, eu já respondo logo. E amanhã vai ser a live conteúdo sobre atendimento de casais na ACP. Hoje o nosso tema é atendimento online. Convidei a Fernanda, porque a Fernanda é minha amiga também, e a gente estava conversando, né, sobre essa coisa da migração. Porque, assim, alguns Uhum. psicólogos já atendiam online, mas eu acho que o maior desafio é para quem não atendia online, atendia somente presencial, ou atendia poucas pessoas online e teve que migrar e levar todos os clientes, né, para o online. Então, isso é um grande desafio que a nossa categoria está vivendo nesse momento. E aí eu estava conversando com algumas amigas, alguns colegas, pensando assim, como é que está sendo para os clientes de vocês? Eles estão conseguindo passar? Está tendo muita resistência? Está tendo muita dificuldade? Dificuldade, inclusive, financeira, né? Tanto para os nossos clientes como para a gente também. E aí, conversando com a Fernanda, ela trouxe a experiência dela, que eu achei muito rica. No dia que a gente estava conversando, eu já falei que seria um ótimo conteúdo para a gente trazer aqui para as nossas redes sociais, porque realmente tem um potencial de ajudar muita gente. É um desafio que a gente está enfrentando, uma coisa muito nova, e quanto mais a gente conseguir trocar, conversar, acho que a gente só tem a ganhar, né? Fê, se apresenta, fala um pouquinho da tua experiência, e aí já começa a falar do nosso tema também. Tá, vamos lá. Gente, então, sou a Fernanda, com esse R bem puxado, porque eu sou paranaense. Falar da minha experiência com o pessoal da formação em ACP é falar um pouco também do meu processo de mudança. Estou aqui em Fortaleza. Eu tô meio perdida no tempo, nesse tempo de pandemia, mas tem aí uns 2 anos e alguns meses. É, Minha vida foi vindo para cá, vindo, até que eu cheguei definitivamente. Eu brinco que aqui 90% das pessoas que eu fiz amizade são psicólogos, porque acabou que a minha rede foi tecida muito
nesse processo de mudança para cá, a partir desses movimentos que eu tive de formação, do meu mestrado, enfim. A formação em ACP foi um dos lugares que me acolheu, né? Vindo de fora, em um momento da vida em que muitas coisas estavam se desfazendo. Então, da minha turma, ficaram vínculos que são da vida hoje, né? Amizades grandes. E eu acho que foi um reflexo muito de como vocês acolhem a gente, Mari, porque eu acho que, antes de tudo, é um espaço extremamente acolhedor, assim, né? O espaço em que a gente chega e que as pessoas querem saber quem a gente é, e não o que a gente faz, né? Isso foi muito bacana. Acho que a equipe de professores é fantástica, tanto que eu acho que com praticamente todos eu mantive algum contato depois, em alguma medida, né? Tanto contigo, quanto quando eu olho para todos eles, todos tiveram um significado na minha vida para além da aula, para além de um sábado, né? Supervisor, terapeuta, a gente arranja amigos, supervisor, terapeuta, tudo a gente arranja dentro da formação, né? Tudo a gente arranja, né? Amigo para sair na sexta-feira, para a gente compartilhar as experiências de vida, para ir para casa, para ter aí em outros cursos, em outras formações. Então, a formação em ACP me abriu outras portas também, de experiências riquíssimas, como o fórum em ACP, que foi onde a gente se estreitou de vínculo um pouquinho mais, eu e a Mari. E acho que é uma experiência de vida, né? Eu acho que tem a questão formativa. Eu me formei em 2013, comecinho de 2013, na Unipar, Universidade Paranaense. Tinha feito uma pós-graduação em Psicologia Clínica Humanista. Quando eu cheguei em Fortaleza, eu vim também por conta de um mestrado, então terminei já o meu mestrado, que é em Educação, mas a minha pesquisa ela era toda na Psicologia e tinha também um viés humanista. E o desejo de fazer a formação já era antigo, assim, né? Já era desde a época do final da faculdade. Só que na região onde eu morava, o local mais próximo era, tipo, uns 1.000 quilômetros de distância. Não tinha dinheiro nem tempo, né, para ficar indo e voltando. Fiquei pensando, assistindo ontem a live com a Gabi, né, de que, se naquele tempo tivesse tido a formação online, com certeza eu teria feito. Ao mesmo tempo, sou grata por ter sido um momento especial aí da minha vida. Então, recomendo, assim, essa formação do fundo do meu coração, com toda a minha experiência mesmo, que, para além de todo o ganho teórico, que eu acho que foi muito bem construído, acho que os módulos, eles facilitam muito a gente circular por vários espaços aí dessas possibilidades de atuação como a CP, e descobrir um mundo do lado de dentro e um mundo do lado de fora, que começa com aqueles laços lá de dentro da turma, né? Bom, hoje estou aqui, então, terminei meu mestrado, dou aula em 2 faculdades, sou substituta na UES, dou aula lá na UES, trabalho na Uninasal também, talvez tenha alguns alunos da Uninasal aí assistindo. Os alunos já estão aqui falando, melhor professora. Coisa mais linda, meus alunos. E atendo na clínica, né? Eu exerço a clínica desde que eu saí da faculdade. Eu trabalhei no SUS 5 anos. No SUS a gente faz de tudo mesmo, né? Mas a clínica é uma coisa que acompanhou todo esse tempo, em vários formatos, em várias possibilidades, né? Lembra do Emanuel dizendo que clínica é uma coisa que não se faz só entre 4 paredes. Então, fiz clínica na rua, nas casas, no posto de saúde, na recepção, em todos esses espaços. E para mim, a experiência com a clínica me baliza muito enquanto pessoa, que eu acho que é um acesso íntimo com os outros que me organiza muito. E aí, estou hoje vivendo o desafio, como todo mundo, literalmente como todo mundo, de estar em casa e de mediar a vida online, inclusive a vida da clínica. Eu parei para pensar, Mário, quando você me convidou para falar aqui, de que a minha vida online ela já existe muito antes desse momento, né? Eu tive namoros à distância, assim, de muitos anos, que eram online. O meu contato com a minha família é muito online, porque a minha família toda mora, minha família de sangue, né? Toda mora lá no Paraná. E aí, experimentar a clínica online, eu já tinha feito meu cadastro antes das novas resoluções e tudo mais. Saiu na metade desse caminho, depois que começou aí a pandemia. Mas foi uma experiência que, assim, foi diferente, né? Com alguns trabalhos e desafios foi diferente. Acho que vale sinalizar que o atendimento online ele foi regulamentado pelo nosso Conselho de Psicologia em 2018, com a resolução do CFP 11/2018.
E aí, essa resolução tinha todas as questões de sigilo, se retoma muito o código de ética em todas essas resoluções e tudo mais. E aí, o CFP, diante da situação da pandemia, publicou a resolução 4 de 2020, que foi uma resolução que abriu espaço para que a gente pudesse realizar atendimentos online sem ter ainda o cadastro aprovado, né? Pensando questões bem objetivas nesse sentido, o que mudou, né, no tempo da pandemia? Continua sendo obrigatório o cadastro no EPSI. EPSI é uma plataforma do Brasil todo, em que todos os psicólogos de todos os conselhos precisam fazer uma inscrição, sinalizando que tipo de atendimento vai realizar, qual é a justificativa técnica, né, metodológica e qual é a plataforma que vai utilizar. Esse cadastro vai para uma avaliação e aí a gente tem que esperar ele ser aprovado. O que mudou com a resolução 4 de 2020, durante a pandemia, é que a gente não precisava mais esperar o cadastro ser aprovado para começar a fazer o atendimento online, porém, somente dos pacientes que já eram os nossos pacientes, não de pacientes novos, né? Então, essa é uma coisa importante, porque choveu pessoas oferecendo serviço online. E aí o CFP até publicou uma nota orientativa dizendo, gente, peraí, né? Pode pegar paciente novo, quem já tinha o cadastro aprovado, ou quem já está nesse momento com esse cadastro aprovado. Pessoas que não tinham cadastro aprovado não podem oferecer serviço online. É uma falta ética, né? O nosso conselho de psicologia... migrar as pessoas que já estavam em atendimento presencial, que agora não pode fazer esse atendimento presencial. Tinha esse objetivo. Isso. O nosso conselho aqui do Ceará, o CRP11, ele é bem ativo, inclusive eu recomendo que sigam a página dele, @CRP11, e quase todo sábado está tendo live sobre vários temas bem pertinentes desse momento, né, que a gente está vivenciando. E aí ele publicou também um decreto aqui que é territorial, né? Cada CRP tem a sua territorialização, e aí, deixando assim, de um jeito um pouco mais claro essas orientações e solicitando que os psicólogos que fizessem esse cadastro para continuar os atendimentos durante a pandemia, fizessem também, assinassem um termo de compromisso que tinha que ser submetido junto com o cadastro no EPSI. E aí vale sinalizar, gente, tanto assim, para os pacientes que já eram nossos, como para os pacientes quem está pegando paciente novo, que o atendimento online, ele não é recomendado para situações de crises agudas, tá? Ele não é recomendado para a situação de urgência e emergência. Então, o CFP até publicou na nota dizendo assim, vou falar de um jeito mais aberto, né? Se tu tem um paciente que está numa crise aguda, por exemplo, um surto psicótico ou com situação, ideação suicida, a recomendação é que você faça o atendimento presencial. Essa é a única situação que é recomendada que se mantenha o atendimento presencial, a única mesmo, todas as outras do Conselho orienta que a gente migre para o online. E se você não puder, por exemplo, tenho uma doença autoimune, tenho uma pessoa de risco na minha família, eu não posso de jeito nenhum sair de casa. Aí o conselho orienta que você encaminhe para que outra pessoa dê o suporte. Isso é importante da gente saber. Quem está também oferecendo serviço online, de plantão, né, ou de psicoterapia, enfim, precisa ter consciência disso, de que a gente não dá conta de tudo no online. Um outro ponto, né, o último ponto que eu queria falar em relação a essa resolução é da gente lembrar que a gente precisa seguir as nossas questões éticas e a gente vai se comprometer com o processo inteiro daquela pessoa. Se eu estou oferecendo um serviço de plantão, o plantão ele tem mais o começo, meio e fim em uma única sessão, né? Ou em poucas sessões, digamos assim. Agora, se eu vou oferecer um serviço gratuito de psicoterapia, a gratuidade não pode terminar quando acaba a pandemia. A gratuidade vai terminar quando acaba o processo daquela pessoa. Isso lembra muito lá o nosso código de ética que diz que a gente não pode tirar vantagem, né, de situações de emergência, de desastres, enfim. Que a gente, se quer oferecer um serviço gratuito, a gente vai estar se comprometendo com a pessoa, o serviço tem que ser da mesma qualidade, tem que continuar registrando em prontuário, e aí, se for um serviço de psicoterapia, a gente tem que ir aí até o final, tá?
É, vamos lá. Em relação à minha experiência, né? Quando a Mari falou comigo, ela mandou uma perguntinha assim, gente, como é que tá, né? Quantos pacientes foram? Qual é a porcentagem? Foi nessa hora que eu parei para pensar, viu, Mário? Porque eu ainda não tinha me dado conta, né? Como eu também dou aula, eu estou muito envolvida e tenho trabalhado tanto quanto ou mais de casa. É, e aí eu fui parar, eu fui contando, né? O fulano veio, vale, veio todo mundo. Todo mundo migrou. Como é que foi esse processo, né? Eu estou em casa já há mais de 30 dias, então a última vez que eu atendi, já faz um mês que eu atendi presencialmente. No primeiro momento em que eu soube do decreto, das orientações e tudo mais, e eu ainda atendi presencialmente, o último dia, que foi o começo da semana lá do dia 15 de março, eu mandei uma mensagem para os meus pacientes se informando. Eu falei assim, gente, olha, hoje ainda vai ter atendimento presencial, mas em função da situação, das orientações, a gente não vai ter contato físico, né? A gente da ACP geralmente tem um contato mais próximo, né? Pelo menos se disponibiliza um contato mais próximo com as pessoas. Aí avisei que a gente não teria contato físico e tudo mais, que a gente teria todos os cuidados. Tive todos esses cuidados, mas fiquei só um dia assim. No dia seguinte já saiu uma nova determinação de que a gente deveria se isolar mesmo. O meu movimento foi de avisar as pessoas, os meus pacientes, mas de uma forma bastante fluida, assim, né? Foi bem um diálogo de que, olha, você deve ter acompanhado, como todo mundo estava sabendo, né, da situação atual, e aí a gente não pode continuar nesse momento com o atendimento presencial, para que eu me resguarde, para que você se resguarde e tudo mais. E aí falei que eu estava disponibilizando o atendimento online. Talvez, né, e aí eu entendo talvez a ansiedade aí de quem viva só de clínica. Eu não fiquei tão angustiada, porque eu tenho outras fontes de renda, por exemplo, né? Eu continuo dando aula, então eu continuo tendo uma renda que não é só da clínica. Então, para mim, foi muito tranquilo me dispor a aceitar as pessoas que concordaram com o atendimento online e quem não concordou, tudo bem, né? Então, acho que a minha fala foi bastante livre nesse sentido, de que eu estou oferecendo o serviço online, salientei para as pessoas, o serviço online funciona, né? Eu estudei a relação terapêutica no meu mestrado, então eu lembro demais dos textos falando do atendimento online, de que a relação terapêutica ela pode se estabelecer. Com alguns pacientes que se esticaram mais, né? Expliquei como é que funcionaria, falei assim, olha, o ideal é que você tenha um ambiente reservado dentro das possibilidades para você, que você tenha um momento do dia que seja mais tranquilo. Disse que eu entendia que nem sempre o horário da sessão seria o horário ideal para aquela pessoa, mas como eu estava em casa, eu poderia flexibilizar o meu horário. Então, eu sei de colegas que atenderam no domingo de manhã, por exemplo, né? Porque era o horário que a pessoa podia. E aí deixei bastante aberto, né? E aí, alguns pacientes ficaram, mas como é que é? A gente se liga? É por vídeo? Como é que vai ser? Aí expliquei. Eu, particularmente, prefiro usar o Skype, porque é a plataforma que cai menos, né? O WhatsApp, para mim, o meu, pelo menos, não funciona direito. E outras plataformas mais pesadas, o que acontece? Nem todo mundo tem um celular com espaço. Então, para alguns que eu disse que usava o Skype, alguns me disseram, peraí que eu vou desinstalar algumas coisas para poder baixar o Skype no meu celular. Então, a gente também precisa ter essa sensibilidade, né? Eu disse que, preferencialmente, seria o Skype, mas que se não tivesse essa possibilidade, o conselho também diz para a gente que a gente pode ter essa mediação de forma síncrona ou assíncrona, né? Que pode ser um contato aqui ao vivo ao mesmo tempo, ou pode ser também uma troca. Para os pacientes que, no primeiro momento, não toparam, na primeira semana, acho que eu atendi 2 pessoas só. Foi. Para os outros pacientes que não toparam, eu mantive contato. Porque eu, de fato, fiquei preocupada com as pessoas, né? Eu fui experimentando os efeitos em mim da pandemia e fui percebendo também, né? Para mim, as redes sociais, elas também são um termômetro de como a sociedade está, de alguma maneira, de como as pessoas estão. E aí, fiquei pensando nos processos das pessoas, de como elas estariam, né? Hoje em dia, todo mundo tem paciente que é ansioso. Pelo menos um, né? A gente sempre tem. De todos, né? Sempre tem. Níveis, né? Claro, tem uma ansiedade que é mais
ali Uhum. mais mediana, outros com ansiedade já mais grave, mas é algo do nosso tempo, né? Quase todo mundo tem É, ansiedade em algum nível. exatamente. E aí, tendo isso em mente, eu também fiquei pensando, e foi um processo, como a gente diz da ACP, né, muito genuíno, assim, de preocupação com as pessoas, de fato. Eu não fiquei chateada, nem irritada com quem não aceitou, para mim foi muito tranquilo, né? Para mim também, naquela semana, eu ainda estava no movimento de me adaptar, então foram semanas difíceis para mim também, enquanto pessoa, enquanto professora, porque tive que aprender um monte de coisa de um monte de plataforma que eu nunca tinha usado. E aí foi um movimento bem livre, mas eu mantive contato. Hoje em dia também praticamente todo mundo se fala pelo WhatsApp. Então quem disse assim, não, eu vou esperar para voltar para o presencial. Aí eu mandei a mensagem dizendo, ok, tudo bem, mas eu queria saber como você tá, né? Se você quiser me responder por aqui, se você quiser me mandar um áudio, se você quiser se comunicar comigo por e-mail, se for mais confortável. Tinham pessoas que naquele momento não tinham um espaço de um espaço em casa, né, que pudesse fazer o atendimento online. Tem pessoas que têm criança pequena, então tem várias outras situações que atravessam. E aí foi muito movimento de acolher isso que era das pessoas e manter o contato. Então, na segunda semana, já vieram, acho que metade dos pacientes. E aí, os que não migraram, no dia do atendimento deles, eu mandei mensagem para saber como eles estavam, para me dispor também. Me dispus a falar com eles ali pelo WhatsApp, caso eles precisassem de alguma coisa mais pontual, né? Que não é usual, a gente geralmente não faz esse tipo de contato, né? Mas assim, de como é que você tá. A gente usa mensagem mais para saber, confirmar o horário, resolver alguma coisa mais pontual. Mas É, isso, deixa eu até complementar uma coisa da minha experiência, com os sim. clientes que continuaram, diferente de ti, eu acho que isso é interessante a reflexão, porque foi algo que me chamou a atenção, porque quando eu perguntei se queria passar para online ou não, e tinham pessoas que disseram que não queriam, não podiam, eu meio que deixei ali porque eu achei que era o espaço da pessoa. E aí eu não fiquei depois perguntando para não parecer invasivo. E aí, quando tu me Uhum. falou da tua abordagem, eu achei ela muito interessante e muito humana, porque quando tu perguntava, não era na intenção de, ei, voltem para atendimento. Era Não. genuíno de como é que você tá, né? E Uhum. algo que eu tenho percebido é que com os meus clientes que continuaram no online, quase todos os atendimentos eu digo assim, se precisar pode falar comigo no WhatsApp. Durante a semana a gente conversa no WhatsApp. Porque a gente está vivendo uma situação que é muito atípica, né? Diferente da vida normal, em que, de um modo geral, para clientes que não estavam em crise, a gente combinava que o contato era durante o atendimento, né? Então ela iria esperar uma. Uhum. Só que agora, pode ser que durante essa semana a pessoa adoeça, alguém importante adoeça, ou toda essa Uhum. pressão, ou toda a situação de trabalho, de educação, todas as mudanças que estão acontecendo. E aí, na minha experiência, tem sido mais próximo o contato pelo WhatsApp. Uhum. E eu sinto que isso tem sido uma coisa boa também, porque você consegue ter um acompanhamento, ter mais suporte. Também estou tendo Sim. experiências com acompanhamentos pelo WhatsApp, que é uma coisa possível também no atendimento online, né? A Uhum. gente pode fazer por texto, e a gente não precisa fazer necessariamente ao mesmo tempo, em que a pessoa Sim. está ali, a gente não precisa estar ali exatamente ao mesmo tempo, né? No assíncrono. Então, eu tenho feito também alguns trabalhos dessa forma e eu tenho percebido que é muito rico também. E aí, é Uhum. uma coisa que eu acho que depois da pandemia vai mudar. Talvez a gente seja mais flexível em relação a essas questões também, né? Uhum. Durante a crise, com certeza, que é um momento de crise para todo mundo, né? Mas Uhum. depois também eu fico imaginando que eu mesmo vou ser um pouco mais flexível em relação a isso. É, Mari, uma experiência que não foi na clínica, mas que para mim foi muito significativa, é que os alunos de uma das minhas turmas, no começo dessa semana, me mandaram mensagem dizendo que estavam me sentindo muito mais próxima da turma, mais Uhum. próxima do que na época do presencial, né? E eu fiquei pensando tanto, porque eu acho que, até para uma das pessoas eu respondi, né? Eu falei assim: olha, eu acho que o estar em casa e o mudar o movimento de vida, eu tenho uma vida muito agitada, né? Eu brinco que eu sou o pai do Cris, que eu tenho 3 empregos, né? É, acho que o movimento da vida tão agitado deixa a gente mais cansado e a gente não se demora nas pessoas. E aí, hoje, a gente está tão assim, tendo contato com a nossa humanidade, que dá saudade da humanidade do outro. Dá saudade desse contato com o outro, né? E tanto que nas minhas aulas eu fico assim, gente, como é que vocês estão? Vamos conversar sobre como é que a gente está agora? Depois a gente vai para o conteúdo.
E tem sido um espaço muito bacana, de escuta mesmo, né? Eu acho que são possibilidades e são observações que talvez a gente não faria. Bem isso que tu está dizendo. Talvez depois disso eu fique mais flexível, eu fico Uhum. mais próxima. Algo que eu vou compartilhar amanhã da minha experiência, mas que tem a ver com o tema de hoje, é que eu tinha muita dificuldade de atender casal online, eu tinha uma resistência, assim. E agora eu fui obrigada a fazer isso, porque tinha casal que não tinha como parar, tem casal, eu tenho um cadastro, então estou atendendo pessoas novas também. Tinha um casal novo que estava Uhum, precisando e estou atendendo um casal. E descobri que é possível, tem algumas limitações, tem algumas dificuldades, mas tem uhum, inclusive uma parte muito interessante ligada com isso que você está falando, que é de conhecer a casa deles. Que se no individual sim, já é interessante conhecer a casa da pessoa, no casal, que o lar, esse ambiente da relação, é muito legal. Eu fiz um uhum, atendimento que o casal estava deitado na cama dele. Eu que atendo, deitado não, sentado, mas na cama. Gente, que coisa incrível que o online acaba possibilitando, né? Tem uhum, coisas que o presencial vai ser muito melhor, mas tem essa possibilidade, eu conhecer esse espaço deles, esse ambiente deles estarem uhum. fazendo um atendimento sobre sexualidade dentro do quarto deles, que é muito interessante também. É muito legal. Eu acho que ir para dentro da casa das pessoas dá um tom de intimidade diferente para a relação. Né? Uhum, A gente poder olhar de onde é que essa pessoa está falando, onde é que essa pessoa vive, como é que é. Até assim, né? Pessoas que tiveram dificuldade de ter privacidade para o atendimento, isso fala delas, isso fala da história de vida uhum, delas, isso talvez uhum, fale do quanto elas não têm privacidade para fazer outras coisas que são importantes para elas, né? uhum, E eu pensei muito nesse sentido, de que a minha ideia foi assim, ó, quem está dizendo que não quer, o que é se não querer? O que é esse não poder, sabe? Se a pessoa de fato não quiser, eu perguntava como é que elas estavam. Tinha gente que demorava assim 3 dias para me responder. E ok, não tem uma cobrança também, né, em relação a isso. Então, eu senti que eu estava colocando ali, eu estava fazendo o que era o meu desejo de fazer, e aí o outro tinha liberdade de corresponder no momento que ele se sentisse à vontade. E aí isso foi bem bacana mesmo. Aí, o que fez os meus últimos pacientes voltarem foi até uma coisa que a Rebeca compartilhou com a gente, né? De que ela falou de uma profissional que tinha, assim, pensando nos psicólogos que vivem de clínica, né? E ela falou de uma profissional que estava flexibilizando também os valores, porque entendia que as pessoas talvez não tivessem mais o mesmo poder de financeiro que tinham antes, né? Isso foi uma coisa que eu fiquei assim, poxa, eu acho que tem gente que não voltou por isso. E que eu não tinha me tocado, eu não tinha pensado nisso, né? E aí, alguns pacientes que faltavam, eu sinalizei para eles, falei assim, olha, se você tem o desejo de voltar e o que está pesando é a situação financeira, a gente pode rever, a gente pensa em quais são as possibilidades e a gente revê. Isso também é muito confortável para mim, né? Como eu disse, assim, eu tenho uma outra renda que me sustenta dentro de casa, que não me limitaria a ponto de eu não poder fazer isso pelas pessoas. Ao mesmo tempo, se a gente for pensar em quem vive de clínica, talvez seja melhor receber menos do que não receber nada, né? uhum. E estar fazendo Manter o alguma coisa por vínculo esse outro. também. Uhum. Isso, e sustentar o movimento com essa outra pessoa. E aí, a minha atitude também foi de deixar bem livre. Então, eu não estipulei, assim, de que, olha, eu vou fazer 50% do valor, 70% do valor. Eu atendi, também foi legal, assim, de que eu não começo o atendimento falando do preço, falando do valor Uhum. dele. Eu acho que isso interfere enquanto a pessoa se sente à vontade ou não. Se ela trouxer isso no começo, a gente fala no começo, senão a gente vai falar disso depois que ela tiver já tido o movimento dela, né? E aí, até teve uma pessoa que a gente fez o atendimento. Foi muito interessante, assim, porque quando eu mandei essa mensagem, aí a pessoa falou assim: ai, pois vamos marcar para amanhã, porque eu preciso muito, né? E era Uhum. sábado, né? Aí teve todo o atendimento, e aí falei assim: olha, em relação ao valor, eu deixo livre para você verificar o que é possível para você nesse momento. Né? E aí, tanto que teve o atendimento, passou, na outra semana, ele sinalizou para mim de que, olha, eu posso de tal maneira. Tenho pacientes que não conseguem pagar nesse momento e que aí também, eu particularmente prefiro sustentar o vínculo, porque eu acho que é uma hora da minha vida uma hora que não é só uma hora, né? Porque não é só o atendimento, mas que é um tempo da minha vida que hoje eu posso oferecer para essa pessoa
que é significativo para ela, mas também para mim, né? Eu gosto muito dos meus pacientes, eu levo muito a sério esse negócio do vínculo e da relação terapêutica e tudo mais. Então, acho que tem sido um movimento muito importante, tanto para eles quanto para mim, sabe? Eu tenho vontade de compartilhar uma reflexão porque eu acho que pode ajudar as pessoas. O meu movimento foi diferente do teu. Eu mandei a mensagem, né? E aí as pessoas que disseram que não queria, o meu movimento foi de vou respeitar isso, vou dar um espaço para a pessoa. Só que quando eu fiz isso, eu pensei que a gente ia estar 15 dias de isolamento social, no máximo um mês de isolamento social. E agora, já passou um mês que eu mandei essa primeira mensagem, eu fico pensando assim, como é que essas pessoas estão? E provavelmente elas estão num momento, numa situação emocional diferente da que elas estavam quando elas falaram comigo naquele primeiro dia, né? E agora a perspectiva é a gente passar muito mais tempo nessa situação. Então, fiquei com vontade de compartilhar isso para outras pessoas que de repente tiveram esse movimento mais parecido com o meu, de que talvez seja um momento de repensar, de tentar retomar. E tem muito essa coisa do vínculo. Uma coisa é a gente passar 15 dias, um mês sem atendimento e depois voltar para o presencial, como era a expectativa inicialmente. Mas se agora a perspectiva é a gente passar mais um bom tempo no isolamento, e inclusive se a gente já está um pouco mais seguro, mais confortável nesse movimento do online, eu já atendi online, mas eu nunca tinha atendido todo mundo online, eu nunca tinha trabalhado o tempo todo online como eu estou trabalhando agora, né? Então a gente vai normalizando. Também é algo que eu estou sentindo muito assim. Por mais difícil que seja essa situação, na minha experiência de algumas pessoas que eu observo, já é mais comum, não é aquela surpresa, aquele absurdo. Agora tá tudo, tipo, as pessoas estão se acostumando um pouco mais com essa ideia, por mais que essa ideia seja muito difícil. Não estou dizendo que é normal. É difícil, mas é mais normal. Começou a estar mais no nosso cotidiano, né? Então, de repente, seja um momento também de retomar o contato com os clientes e colocar novamente a possibilidade do online, né? E o que tu tá trazendo, que eu acho que é ótimo, é assim, de falar da sua própria experiência. Estou atendendo no online, tenho descoberto que é possível mesmo criar vínculo, desenvolver uma relação terapêutica. É difícil, não é o meu formato preferido, como você trouxe, né? Mas nesse momento é o que a gente tem. E isso é válido, e isso é importante. Então fica nessa possibilidade para quem está acompanhando. Todos os atendimentos online que eu fiz, eu conversava com as pessoas sobre como é que foi para elas, né? No final, porque tinha algumas pessoas que falaram assim, vamos tentar, né? Tem uma paciente, por exemplo, bem desconfiada, assim. Alguns perguntaram, mas isso funciona, né? E aí eu fui falar de que, olha, é científico, funciona. E para a maioria para todos os pacientes, eu abri esse espaço de vamos falar como é que foi hoje, né? Coisas muito básicas, Mari, assim, ó. Eu faço muita chamada de vídeo, por exemplo, para ver meus sobrinhos, né? Eu tenho uma sobrinha de 1 ano e o outro de 3. Então, eu estou muito acostumada a fazer chamada com eles e criança quer pegar o celular. Então, o celular vira de ponta cabeça, desliga, a gente liga de novo. Nem sempre o sinal tá bom. E aí, o que eu falo logo no começo? Pode ser que a ligação caia, então vamos combinar? Se cair, eu vou te retornar. Você espera que eu te retorne, né? Olha, se o Skype não funcionar, a gente vai pelo WhatsApp, tá? Se não funcionar no WhatsApp, a gente vai encontrar aí alguma alternativa. Que são coisas, assim, muito práticas, que às vezes geram uma ansiedade na gente, né? De que se não funcionar a internet daquele dia. Eu acho que levar isso com naturalidade facilita, entendendo que o online tem as suas limitações. E a gente fazer de conta que não tem, não vai facilitar a nossa vida. Então, eu também fui muito sincera com os meus pacientes, isso que eu disse para ti, eu disse para eles. O online não é o meu jeito preferido, mas é o jeito que a gente tem hoje. Então, a gente pode tornar isso parte da nossa experiência, de fato. Acho que é bem se abrir para essa experiência, sabe? E alguns pacientes, assim, no final falavam, né, de que, olha, eu tinha preconceito, mas funciona, né? Outros já muito mais familiarizados, de que dá pra gente fazer, é legal e tudo mais. E hoje eu acho que vai desse movimento da gente de naturalizar mesmo, da gente não ficar fazendo de conta também de que eu domino tudo, né? De que eu sei de todas as coisas. Às vezes é da gente dizer assim, olha, não tenho experiência com atendimento online, mas esse é o nosso momento de tentar isso, então, de se colocando como pessoa.
que também está vivendo esse tempo, que também está vivendo aí esse movimento da pandemia, que também está vivendo num mundo ansiogênico, né? A gente está preso dentro de casa, mas a gente está preso lá de fora também, porque você sai, às vezes a sensação é pior do que quando você está do lado de dentro. As pessoas, na minha experiência assim, de atendimento, de fato estão mais ansiosas, o sofrimento está maior, mas em nenhum momento também eu fiz de conta de que não, eu estou ótima e não estou sentindo nada, né? Pelo contrário, eu vejo que compartilhar com as pessoas de que eu também não me sinto feliz em estar nesse momento, de que o corpo das pessoas está em alerta, né? Aquela questão bem da ansiedade, de que a gente sente o perigo e o corpo fica em alerta. E de lembrar que a gente não tem a resposta pronta para lidar com essa situação e que é única para cada um, né? Eu vejo muita gente publicando coisas do tipo dicas para resolver tal coisa, ou resolver tal situação. Eu acho que são possibilidades, mas assim como na clínica do dia a dia, a gente lida com o inesperado e a gente lida também com o não ser receita de bolo. A gente vai descobrindo. Que isso é totalmente ACP, né? Isso é muito da nossa abordagem. Acho que a gente já está meio treinado para isso no dia a dia, né? Dessa abertura. A gente não tem como planejar exatamente uma sessão. Às vezes a gente até pensa, né? Poderia fazer tal coisa, né? Se a pessoa tiver abertura. Mas é sempre essa abertura para o que vai aparecer naquele dia. E nesse momento aí é que a gente tem que ter abertura mesmo. Porque comigo já aconteceu de numa semana a cliente está super bem, na outra está super mal por causa desse roteiro. Ou tá super mal, aí eu já fico muito preocupada, e na outra semana ela vem super ok. Muito mais, já era assim na vida normal. Agora eles estavam multiplicado por 3, né? Então, é uma questão ética, inclusive, de muita abertura à alteridade. Lembrando até do Iago na aula dele de ética, né? Falando dessa coisa da abertura para o desconhecido. A gente está vivendo um momento em que todo mundo está passando por isso. Exatamente. E aí, às vezes, a gente fica dizendo para as pessoas assim, limite a quantidade de informação que você recebe. E aí, eu tenho atendido muitas pessoas que estão assim, meu Deus, mas eu estou péssimo, só eu que estou assim, né? De ter até uma culpabilização de que eu não estou dando conta. Porque eu vejo no Instagram as pessoas lendo muito, fazendo atividade física, produzindo, e não funciona assim, não é assim para todo mundo. Então, eu acho que ter essa abertura para o que vem do outro é importante. E não olhar para isso com aquele olhar já mais fechado, né? É bem isso que tu diz, que às vezes a pessoa traz um problema super sério e a gente já chega lá no atendimento seguinte assim, ó, tô aqui esperando ela falar disso de novo. Então, às vezes, outra já não vai falar nada disso. E ok, né? Eu acho que é respeitar o movimento das pessoas, respeitar o nosso movimento, sinalizar, sendo a ACP, a gente tem muita essa liberdade, esse treino mesmo de sinalizar o quanto eu me sinto à vontade ou não, né? De estar vivendo esse movimento. Teve uma coisa muito engraçada que aconteceu ontem, eu atendendo um paciente, ele dizendo assim, Fernanda, eu comprei 4 livros. Comprei 4 livros, assim, tive um ataque, comprei 4 livros. E eu comecei a rir, falei pra ele assim, fulano, eu comprei 14 essa semana. Ai, meu Deus, essa biblioteca, Fernanda. Vou aumentar aqui. Eu, particularmente, tenho fugido muito para os livros, né? E foi assim, um momento que até ele ficou assim, poxa, eu acho que eu não tô tão mal, então, né? Se até a minha psicóloga tá tendo alguma compulsão de alguma coisa. E aí a gente foi falar de como é que é viver essa coisa de que eu tô limitada e eu quero ter acesso ao mundo de alguma maneira. Então, para mim, tem sido leve. O primeiro dia, eu acho que eu até compartilhei isso contigo, Mari, no nosso grupo, é que o primeiro dia que eu atendi online, que eu atendi 6 pessoas seguidas, eu terminei o dia assim, acabada, eu não sabia quem era eu, né? Eu brinco muito dizendo, eu não sei mais quem sou eu, peraí, né? Tanto que foi um dia que eu moro no 3º andar, eu desci, já era tarde, assim, à noite, fiquei andando pelo condomínio para tentar voltar a mim mesma. Sabendo disso, na semana seguinte eu passei a fazer o quê? Se é dia de atendimento, eu acordo cedo, eu tomo um café da manhã bem tranquila, faço coisas que eu gosto, leio, tento relaxar para poder ter espaço para as pessoas. Porque eu já sei que a exigência física é diferente, porque embora eu esteja te vendo aqui, a minha leitura neuronal é de que é uma tela azul, né? Então isso gera um cansaço físico. A minha cadeira não é tão legal quanto a minha poltrona da clínica, o meu ambiente não tem ar-condicionado como eu tenho na clínica, então tem uma exigência, tem uma exigência física que é diferente e que atravessa o nosso emocional. Então acho que
À medida que a gente consegue se preparar para isso, ajuda. Outra coisa, na casa onde eu moro tem uma criança, né? Talvez vocês até tenham ouvido ela no começo. Então, eu também sinalizo para as pessoas que, olha, talvez você escute um choro, né? É a Mariana sendo colocada para dormir, que é a nossa neném aqui de É a casa. Mariana também, né? Então, são coisas assim, de que, ai meu Deus, e se o meu cliente ouvir um choro? Tá todo mundo em casa, é uma situação atípica. Ok, né? Eu vou dizer para ele que pode ser que ele escute, porque tá na hora dela dormir. E faz parte. Eu acho que à medida que a gente vai se abrindo para a experiência, ela fica menos difícil de ser vivida. Essa é uma orientação importante também, que eu sempre tenho muito cuidado. Por exemplo, aqui, ó, dá pra ver que a minha, não sei se aí dá pra ver que o que aparece na minha tela é diferente do que aparece pra você. Sim. Mas eu deixo a porta aberta porque eu tenho 2 gatinhas que se eu fechar a porta, elas ficam entrando e saindo. Mas eu explico, porque a gente tem que resguardar o sigilo. Isso é uma orientação que é importante. A gente é responsável no consultório, o psicólogo é responsável por todo o sigilo. No atendimento online, a gente divide essa responsabilidade. Então, metade é minha, metade é da pessoa. Então, eu sempre combino com a pessoa essa questão de como ela vai resguardar a privacidade dela. Tem, inclusive, uma cliente minha que, por estar em casa com mais gente, e ela fala de questões que ela realmente não quer, que ela tem medo que a família dela escute realmente, então ela coloca a TV ligada, porque é o jeito tanto de realmente diminuir o vazamento, né? Porque por mais que a porta esteja fechada, pode ser que escutem alguma coisa. Mas tem um valor simbólico também para ela, aquela TV ligada, que deixa ela mais confortável para falar. Para mim, é esquisito fazer um atendimento com o som da TV no fundo. Tem hora que é, inclusive, mais cansaço, né? Porque eu tenho que filtrar isso. Mas eu sei o quanto para a experiência dela. Eu sei o quanto nesse momento é uma necessidade de adaptação. Tem uma outra cliente minha que fica andando durante o atendimento, assim. E tem cliente deitado na cama com o celular, que gira o tempo todo. E aí, isso é pra gente, enquanto psicóloga, até o espaço que a gente está falando enquanto psicólogo, essas coisas são cansativas também. Para mim, Mariana, é mais confortável se a pessoa estivesse paradinha, falando comigo do jeito que a gente está conversando aqui. Mas eu entendo o movimento dela, que de repente ela já tem que ficar paradinha em todas as reuniões que ela faz. Então, no momento do atendimento, é um momento que ela quer ficar andando e falando comigo andando. E a gente sustenta, né? Até o ponto que é possível. Porque também, se tá incômodo demais, se não dá para acompanhar esse movimento, a gente compartilha. Será que não dá? Para. Assim, para mostrar o quanto essa coisa do atendimento online tem outras possibilidades que a gente pode estar aberto ou não. As que a gente não estiver aberto, a gente vai conversando também com esses clientes, né? Mas em relação à questão da privacidade, eu explico que eu tô sozinha em casa, que apesar da porta estar aberta, eu tô sozinha, então tá resguardado o sigilo. E para alguns clientes, inclusive, foi a oportunidade deles verem a minha gatinha também. A gente também acaba se mostrando mais, né? Porque como eu tô em casa também, de repente a gata pula no meu colo. E pro atendimento é muito melhor que ela fique aqui do que ela fique miando. Então, essas coisas acabam acontecendo também, né? E acho que é interessante. Eu sempre, no primeiro atendimento, eu falo dessa coisa da privacidade, do sigilo, explico, e falo de como eu estou resguardando isso, falo de como a pessoa também pode tentar resguardar isso lá do lado dela, né? É importante até, quem está migrando para online, explicar para a pessoa. Explicar de que, assim, entendo que as possibilidades, elas estão mais limitadas, principalmente para quem divide a casa com muitas pessoas, ou para quem tem criança, e aí, por isso, eu mudei, acho que quase todos os pacientes, em algum momento, precisaram alterar o horário, sabe? Por conta disso, por conta da rotina. E aí, alguns voltaram pro deles, outros não. Como eu dou aula, eu tenho também o dia que eu deixo para atender, abro as exceções quando vejo necessidade. Tenho feito algumas coisas para também me priorizar, né? Continuo na minha terapia. No feriado do fim de semana passado, por exemplo, eu de fato fiquei no feriado, então dei uma desligada e tudo mais, que é importante. E acho que é possível, sabe? Acho que tem que ser reconhecendo os nossos limites e possibilidades, os nossos confortos e desconfortos, mas eu acho que é possível a gente lidando com isso. Eu acho que enquanto psicóloga a gente tem que tomar cuidado nessa coisa eu fiquei pensando, né? Tanto dessa separação do tempo de trabalho e do tempo de descanso, porque a gente também está sobrecarregado pela situação de vida. Tem N coisas acontecendo na minha vida pessoal e profissional de bastidor que faz com que eu fique muito mais ansiosa, muito mais triste, muito mais inquieta. E aí, às vezes, a gente nessa de cuidar do outro, é muito tênue, né? Os limites. Como cuidar da gente, como cuidar do outro.
Você estava falando, né, atender no final de semana. Eu também agora estava marcando um atendimento sábado à tarde, que é uma coisa que no presencial e na vida normal eu não faria de jeito nenhum. Nesse Uhum. contexto, às vezes parece mais necessário e às vezes parece mais simples, né? Porque como é online, eu estou em casa, fica mais fácil. Mas é Uhum. ter muito cuidado com essa coisa do tempo de descanso, porque um dia que eu faço, mesmo que seja só um atendimento, já é um dia totalmente diferente. Eu não vou beber na hora do almoço, que eu vou atender de tarde, eu vou ficar muito mais atenta, aquilo ali vai Uhum. mexer com todo o meu final de semana. E a gente, Uhum. quando psicólogo, observar também. Tem uma questão muito objetiva que eu acho que tem muitos psicólogos sofrendo com a mudança na questão financeira. Eu fui uma das pessoas assim que muitos clientes meus não migraram para o online, te trouxe, Uhum. inclusive, para mim você é um exemplo nisso, mas muitos, e principalmente os casais. E no começo Uhum. eu mesmo tinha resistência, né? Os meus clientes que eram casais, eu achei, ah, não, deixa, a gente vai esperar voltar para o presencial, né? Então, Uhum. a minha renda de atendimentos caiu demais. E isso é uma coisa que mexe com a gente, né? Sim. Então, agora que o tempo está passando e que a gente está vendo que a gente vai precisar ficar mais tempo ainda desse jeito, a gente vai ter que, às vezes por questões práticas, a gente vai ter que ser obrigado a se abrir mais para essa dimensão do online, porque a gente Uhum. disso de alguma forma e precisa ter essa renda, né? E para ter essa renda, a Uhum. gente vai precisar se adaptar. É, eu acho que assim, eu tive, vamos chamar de sorte, né? De que, por exemplo, agora eu não tô, os meus pacientes atualmente todos eram adultos, Eu ia então te tava só, perguntar isso, você é, já fala do atendimento infantil. sim, então todos eram adultos, não tinha, por exemplo, nenhum paciente idoso com dificuldade de ter acesso à tecnologia, alguns pacientes ficaram sim com a renda prejudicada, mas, de maneira geral, eu entendo que existia um movimento meu para que essas pessoas viessem para online, mas existia um movimento da vida delas que possibilitasse isso também. Então, não significa que o fato de a Mari, por exemplo, nem todo mundo migrou, depende de várias condições para que isso aconteça, né? A experiência do atendimento infantil, a Marissa compartilhou com a gente de como ela estava fazendo, e eu fiquei, quando ela falou assim, né, eu estou atendendo as minhas crianças online, e eu fiquei, nossa, como é que você está fazendo? Eu fiquei super curiosa para entender, e aí ela falou que estava sendo uma experiência super rica, de crianças em que ela pedia para os pais, né, a ligação era feita para os pais, tem toda essa questão de orientação, de consentimento, e a criança ficava no ambiente reservado, no quarto, com o computador paradinho ou o celular paradinho, e aí trazia os brinquedos, e aí fazia um desenho, e ela ia interagindo. Ela até falou que as crianças estavam adorando fazer quase que o vídeo de youtuber, né? Olha, aqui é o meu quarto, aqui é a minha cama, aqui é tal coisa. E ela falou dessa possibilidade de intervenção também, que eu achei super rica, assim. Eu acho que é um momento que exige muita criatividade da Uhum, gente. uhum. Eu, o movimento que eu não atendo criança, mas conversando com pessoas que atendem criança. Quem atende criança online, fala aqui nos comentários também para a gente poder ter essa troca. Mas o movimento que Uhum, eu tenho visto é assim, a princípio essas pessoas pensaram, não, vamos esperar voltar. Mas conforme foi passando o tempo, tanto por uma uhum, demanda das crianças, como por uma demanda dos profissionais de eu vivo disso e de repente a minha reserva não vai dar para passar 3 meses desse jeito, porque existe aham, essa perspectiva, né? De a gente passar mais tempo, então eu vou como me adaptar. E aí, essas ideias que a Marissa trouxe foram realmente muito boas. Quem sabe o uhum. arroba da Marissa coloca aqui embaixo, que aí o pessoal pode seguir ela e perguntar Eu, para eu ela. acho que é @Marissa Lima. Marissa É que Lima, psicóloga. depois eu É. coloco no feed, gente. No feed não, no Stories. Eu compartilho alguma publicação dela no Stories para vocês verem qual é o arroba Uhum. dela. Ela E até acho que aí, compartilhou um pouquinho disso no dia que a gente falou com ela. uhum. E aí ela tá trazendo essa coisa de ela foi pensando em possibilidades, quais são os recursos que ela pode. E aí é Uhum, um outro desafio, né? Atender criança online. Mas a uhum, princípio é mais fácil atender adulto. Ao mesmo tempo, são crianças que já nasceram nesse mundo online, né? Que às vezes tem até mais facilidade com algumas ferramentas do que a gente. sim. Então, às vezes, é uma limitação nossa também, né? De achar que criança tem que ser na sala de ludoterapia e não dá para atender online. E às vezes a criança tem mais disponibilidade para isso do que a gente mesmo, né? Uhum, E então acho que é importante pensar nisso, quais são as adaptações possíveis. O que ela trouxe, né? De o quarto tentar estar num ambiente fechado com os brinquedos. Então a criança num quarto fechado para ter a privacidade
ter os brinquedos dela e aí elas vão interagindo. E foi bem interessante essa possibilidade que ela trouxe. Eu vou colocar no Stories para vocês verem o post que ela tá falando disso. E aí já vem uma outra dica, que é essa coisa da rede de apoio para a gente enquanto profissional. A gente tá falando muito do nosso grupo, né? A gente tem um grupo que é Marissa, Rebeca, a Fê, a Mariana, que o Iago saiu, né? Mas eram as pessoas que foram para o Fórum ACP e a gente manteve isso como um grupo nosso no WhatsApp. E nesse momento tem sido um grupo realmente de apoio, né? Dizer assim, gente, eu estou tendo essa dificuldade. Eu coloquei lá, gente, como é que tá a porcentagem de vocês de atendimento? Porque eu estou planejando curso e eu quero saber como é que tá a situação dos profissionais. E aí todo mundo colocando 50%, 60%, aí tu vê, gente, todos os meus clientes migraram. E a gente, como assim? Como é que isso aconteceu? E por mais que tenha a ver com sorte também, como você falou, para também não criar uma responsabilização de a Fernanda é competente e a Mariana é incompetente. Não é isso, né? Não é isso. Mas quando tu trouxe a tua experiência, me mostrou algo muito assim de que eu não estava, a princípio, tão aberta para a migração 100% dos meus clientes. Teria sido difícil para mim se eles tivessem migrado 100% naquele primeiro momento. Diferente de ti, que de repente ou tinha mais abertura ou o processo foi acontecendo de uma forma mais fluida e isso rolou. Então, às vezes, nesse contato com a experiência do outro, a gente consegue ter novas ideias, tem insights também, né? Acho que é muito isso mesmo, assim, a rede de apoio faz muita diferença, inclusive se depois alguém tiver alguma pergunta, eu dei aula sobre isso, então eu lembro que quando eu retomei as aulas online, tem uma disciplina que eu dou, que é psicoterapias humanistas, e aí eu peguei todas as resoluções e falei assim, gente, vamos ver aqui, o que é a psicoterapia em tempo de pandemia, né, e aí falei com os alunos sobre todas as resoluções, e sempre falando assim, olha, e aí os alunos, eles trazem muito assim, de que professor, a gente está sendo prejudicado. E aí a minha resposta sempre foi, né? Gente, todo mundo está sendo prejudicado. De alguma maneira, É uma crise, a gente não pode esquecer Exatamente. Disso, todo mundo está sendo prejudicado. É como, a minha sensação, sabe, Mari, é de como se a gente tivesse sido tirado do nosso mundo e colocado em outro lugar. E a gente ainda está assim, que lugar é esse? O que eu posso... Eu não queria estar aqui, né? Geralmente é a nossa primeira reação. Lá fora, queria estar no meu consultório. Exatamente. E aí, assim, é absolutamente natural que a gente fique frustrado, que a gente fique ansioso, que a gente fique irritado, que a gente não tenha, talvez, até o nosso mesmo nível de capacidade, não, digamos assim, nosso mesmo nível de atenção, nosso mesmo nível de leveza para levar a vida. Porque o nosso processo, ele não termina antes de começar o processo do outro, né? É uma coisa contínua, de troca. Então, nem sempre a gente consegue lidar com isso. E o negócio é que quanto mais a gente negar a experiência, quanto mais a gente negar que o mundo hoje é esse, talvez mais difícil seja. E aí eu digo isso no movimento de a gente acolher como é que a gente está se sentindo, né? E nesse movimento é muito importante ter esse tipo de troca, ter esse tipo de grupo de apoio, de entender que a ansiedade de migrar para o online não é só minha, não sou só eu que tenho dificuldade, de que não sou só eu que tenho vontade de dormir e acordar quando a pandemia passar, de que não sou só eu que estou com o corpo em alerta, que não consigo dormir direito, que estou o tempo todo ligado. Então, acho que essas trocas, elas vão despertando a nossa criatividade, como foi essa nossa experiência, né? Para a gente poder ver o que é possível fazer e acho que como é possível existir nesse novo cenário. Estou tão feliz com essa nossa conversa e de estar abrindo essa nossa conversa, né? Porque eu sei o quanto a gente aprende nessas trocas e acho que nesse momento tem até uma questão, a gente até vou compartilhar de novo um post que eu tinha feito aqui na formação com algumas dicas práticas, porque é um momento muito desafiador para a nossa categoria. Nunca se falou tanto da importância do psicólogo, por um lado, né? É um momento que a nossa profissão acaba sendo valorizada nesse sentido, assim, até mídia, divulgação e tudo mais, só que ao mesmo tempo é uma categoria que é muito vulnerável, porque, em geral, somos autônomos. Então, quem é autônomo nesse momento é uma categoria profissional muito vulnerável. E é muito desafiador cuidar do outro quando a gente também está passando por um momento muito difícil pessoalmente, né? E aí, conseguir se organizar para fazer isso são muitos desafios. Então, que bom. Esse momento eu tô, inclusive, de todas as lives, eu acho que essa é a que está mais conectada com o momento que a gente está vivendo. A do plantão psicológico também, mas
hoje eu acho que ainda mais tem a ver, inclusive, com as nossas angústias, com as nossas ansiedades enquanto psicólogos, né? Uhum. Estou muito feliz de poder compartilhar essas nossas impressões aqui e trocar também com as pessoas que estão participando. Uma pessoa falando de algumas questões para quem tem dificuldade com a privacidade. A Rebeca deu o exemplo. Eu vou falar porque depois desse vídeo vai no YouTube e lá eu acho que não fica os comentários. Então, Rebeca deu o exemplo de a pessoa ir para o carro. Eu já vi também a possibilidade de quem mora em prédio ou quem mora em casa ir para o quintal, ir para algum cantinho externo, que aí no externo você tem um pouquinho mais de... que às vezes a gente pensa muito na privacidade como um ambiente fechado, né? Uma clínica do consultório. Mas esse é o momento de pensar a clínica ampliada, aquela ideia da clínica debaixo da árvore quase, né? Às vezes você vai se sentir melhor e com mais privacidade estando num canto aberto do que estando num canto fechado. Então fica aí. E outra coisa que é importante, porque a gente está falando de atendimento online, síncrono, né? Mas tem a possibilidade do assíncrono. Colocar essa diferença que eu acho que nem todo mundo sabe. É possível pesquisar lá na plataforma do EPSI, que tem essas explicações, mas o assíncrono é quando não é necessariamente ao mesmo tempo. Então, a pessoa manda uma mensagem, aí você tem um determinado momento, uma mensagem, um vídeo, um áudio, e aí depois, em outro momento, o psicólogo responde. E ainda não estou atendendo individualmente ninguém desse jeito, mas foi uma possibilidade que eu coloquei para os meus clientes que estavam com essa dificuldade da privacidade. E que num primeiro momento, até esse movimento dos clientes mesmo, teve uma pessoa que num primeiro momento disse, não posso, não quero, mas que agora o tempo está passando. E é um tempo muito desafiador para os casais, para os indivíduos, ela está sentindo a necessidade. Mas ela tem um problema real de privacidade. E aí, coloquei para ela essa possibilidade assim, da gente combinar esse atendimento por áudios do WhatsApp, porque é possível. E é melhor ter este acompanhamento do que não ter acompanhamento nenhum. Tem que ser feito com cuidado e com responsabilidade, inclusive para a gente não se sobrecarregar, né? Cobrar um atendimento e às vezes passar a semana inteira acompanhando pelo WhatsApp. Também não é assim, mas que tem formas de fazer isso. É um tipo de atendimento legítimo e legal também, né? Legalizado também. Pode falar. Eu ia dizer que, às vezes, a gente tem a sensação de que a legislação, os decretos, as regulamentações, elas nos limitam muito. Mas dá para circular por tantos lugares dentro de uma postura ética, né? De que a ética ela é muito clara e a gente precisa prezar por ela sempre. Mas ela não amarra a gente dentro de uma única possibilidade de movimento, né? Como você está dizendo. Pode ser por mensagem, pode ser por e-mail. Já tive essa experiência numa vez que um paciente estava viajando. Então, ele se comunicou comigo por e-mail, né? Para quem está abrindo e para quem tem hoje a possibilidade de pegar novos clientes online, tem também a possibilidade de ter uma divulgação mais ampla, né? Por exemplo, eu tenho pacientes de outros estados, eu tenho paciente de outro país. Então, é muito legal a gente poder ampliar isso, poder abrir isso e entender que, de repente, a nossa divulgação, para quem aí é mais do marketing, eu não sou essa pessoa, mas para quem é mais do marketing, de entender que dá para ampliar, não tem mais uma região que a gente alcance. A gente pode alcançar o mundo. Então, ao mesmo tempo que eu não posso sair de casa, mas eu posso alcançar o mundo de outras maneiras. Sim. Essa semana eu estava atendendo um casal que era de outra cidade, uma cidade interior, que aí um psicólogo mais especializado às vezes não tem naquele espaço e que a internet permite isso. E também varia muito, porque tem cliente e casal que parece que a gente está junto e que não tem essa barreira do online. Tem outro que já é bem mais arrastado, bem mais difícil. Então, essa abertura para a experiência, de que vai ser muito diferente com cada pessoa. Às vezes você teve uma experiência que foi ruim, mas se você manter a abertura, pode ser que com outras pessoas aquilo funcione melhor. Às vezes teve um dia que estava chovendo aqui e eu tinha um atendimento marcado. Eu já fiquei nervosa, porque quando chove a internet não funciona. Mas eu fiquei nervosa e no final das contas foi um atendimento que não caiu. Mas tem vários que caem. Quando cai, é o jogo de cintura de voltar e realmente retomar o que estava sendo falado, porque faz parte. Algo que eu estou fazendo, que eu não sei se todo mundo consegue, se faz sentido para todo mundo, mas eu estou aumentando o espaçamento entre os atendimentos. Eu não estou marcando de hora em hora, que no consultório, em determinados turnos, eu marcava de hora em hora. Agora eu boto pelo menos 1h30 de antecedência. Se eu tenho outro compromisso depois também, eu coloco com antecedência maior. Porque na minha experiência, o online acaba demandando mais tempo. Não tem o tempo do deslocamento, que é uma coisa boa pra gente, mas
quando cai, quando tem problema para entrar, quando tem alguma coisa atípica, acaba demorando mais. Então, Uhum, para ficar mais confortável para mim, e como a minha agenda de atendimento diminuiu e diminuiu todo o tempo de sair de casa, então uhum, eu tenho achado interessante também, tem sido mais confortável para mim espaçar sim. mais os atendimentos. Uhum. É interessante, até para a gente respirar, né? Para a gente sair. Na clínica, por exemplo, você levanta, você vai com a pessoa até a recepção, você dá uma pausa. E aí, aqui, quando a gente vê aquela coisa, né? Até fiz um post sobre isso, de que agora todo dia é domingo e todo domingo eu trabalho. E aí, a gente não tem as pausas que são nossas. E aí, até eu fiquei pensando, né, no começo, assim, de que o psicólogo vai ser muito exigido. Mas e como é que o psicólogo tá para dar conta dessas exigências? A gente tem que olhar para isso também. Acho Fê, que tá vai acabando, sair né? essa, mas se Tá, tu puder, eu queria abrir só para a gente se despedir. tá Então, eu bom. vou fechar essa e a gente abre outra. Fiquem aí. Oi, gente. Sou a Mariana Oliveira. A gente está aqui nesse momento fazendo a live sobre atendimento online. Faz parte da nossa semana de lives especiais aqui no Instagram da Formação em ACP. Oi, Fê, vou te adicionar de novo. Ops, só um instante. A Marissa Oi. entrou. Oi, Eu ia Marissa. te dizer isso. Marissa, a gente tava falando de ti. Uhum. A gente estava falando da tua experiência de atendimento infantil online, compartilhamos um pouco o que você já trouxe para a gente, mas se tu quiser também gravar stories no teu perfil e marcar a formação, eu compartilho aqui para o pessoal ter acesso, falando um pouquinho da tua experiência com atendimento online infantil. E essa live, né? A gente está falando sobre atendimento online na ACP. Acabou que a gente não falou tanto na ACP, né? Acho que eu senti, inclusive, em termos de experiência. Acho que essa foi uma das lives que foi mais dialógica, né? Porque nesse momento eu não acho que é uma questão de conteúdo que a gente precisa. As dicas Sim. práticas eu acho que são importantes, mas até enquanto pessoa, enquanto profissional, era essa demanda de poder conversar sobre esses desafios, conversar sobre esse Uhum. momento que a gente está vivendo, né? E essas lives fazem parte para quem está chegando agora, né? Faz parte do nosso processo de divulgação da turma online, da nossa segunda turma online, que vai começar neste sábado. E a gente ainda tem algumas vagas, então quem tiver interesse em saber mais pode mandar direct, que eu explico direitinho como é que funciona, a gente está respondendo. Ainda tem vagas, começa esse sábado, são 10 meses de duração a turma online. Cada mês são temas diferentes, então a gente começa com principais conceitos, terapia centrada no cliente, questões mais gerais, mas depois a gente vai aprofundando e trazendo questões mais específicas. Arte terapia, ludoterapia, no final tem o meu módulo de relacionamento e sexualidade na ACP, então realmente tem um cronograma que é bem interessante, quem quiser conhecer pode mandar direct que a gente manda por aqui também. E no nosso canal de YouTube tem as duas outras lives que a gente fez, que foi a live no primeiro dia com a Manuel Meireles sobre plantão psicológico, a live de ontem com a Gabriela Ribeiro sobre atendimento infantil, já está lá também. E hoje a gente está aqui com a Fernanda, que foi nossa aluna na turma 6 da turma presencial, mas a gente está falando sobre atendimento online por causa da tua experiência, né, com atendimento online em si, e eu achei bem interessante que você trouxe essa coisa da tua experiência de vida, que na tua vida Uhum. essa coisa do online já era muito presente, talvez tenha até facilitado, né? Isso também é Uhum. importante a gente pensar quais são as minhas experiências prévias que facilitam com que eu atravesse esse momento, ou que dificultam com que eu atravesse esse momento. Aham. Então, a gente tem aí uns minutinhos para, se você quiser trazer mais alguma coisa, fechar, e aí depois a gente encerra. Eu queria agradecer, foi um espaço riquíssimo. Gosto muito de compartilhar a experiência que a gente vai ter na vida, né? E os pedacinhos que são da gente mesmo, que eu acho que servem de auxílio para os outros. Ontem, antes de ontem, eu até fiz o post lá falando, né? O online e o ao vivo são opostos ou são diferentes? Eu acho que para a gente ter uma vida online que faça sentido, a gente precisa ter alguns comprometimentos que a gente tem na convivência, de ser
de ser honesto, né? De não fazer de conta, porque às vezes a gente tem essa sensação de que o que é online é inventado. E não é inventado, a gente está falando de uma pessoa que está ali olhando para outra pessoa, de uma experiência com a outra, que é mediada de uma maneira diferente. Mas a relação que é canal entre eu e esse outro, ela continua existindo, só que em uma nova configuração. Então, acho que tem muito isso da gente se comprometer a ser sincero em relação a essa questão de, não, peraí, vou me adaptar aqui, está sendo um movimento novo para mim, de me organizar em relação a isso, e de, assim, eu particularmente, embora eu tenha contatos online, hoje, principalmente com a minha família, não é o meu jeito preferido de viver a vida, né? Mas eu penso assim, ainda bem que eu tenho ele, porque senão eu teria uma limitação muito maior, né? Hoje eu viajaria para ver a minha família. Minha sobrinha faz aniversário sábado. E não vou viajar por conta da pandemia, porque colocaria eles em risco e tudo mais. E aí, no sábado, na festinha dela, provavelmente eu vou estar lá no celular, aparecendo na foto, né? Então, é outro tipo de presença. Eu acho que a qualidade, ela não depende só de como é mediado, mas ela depende do quanto a gente se coloca, do quanto a gente se implica naquele momento, junto com o outro. Então, eu acho que se a gente tem uma implicação com o processo do outro, o vínculo, ele vai sustentar esse tempo, e ele vai sustentar esse movimento. Enfim, se alguém tiver ficado com dúvida, se alguém quiser saber das resoluções, como eu dou aula, acabo que eu falo muito delas também. Eu acho que o Conselho, tanto o regional de Fortaleza quanto o federal, eles têm sido muito legais, assim, tem sido um amparo bacana de orientação de como é que as coisas podem funcionar ou não. Quem quiser trocar experiência, né? Quem quiser falar sobre as ansiedades desse movimento, pode falar comigo também pelo Instagram, a gente vai conversando. E Mari, obrigada demais, foi um prazer enorme, assim, me senti muito honrada, sabe, de fazer parte desse movimento que é de uma galera que eu admiro tanto, que eu gosto tanto. E recomendo muito a formação. Eu tenho vontade de fazer de novo, sabia? Eu tenho vontade de fazer, sério. Então, eu vou falar minha história, então, para eu fazer essa propaganda assim, da minha experiência, eu entrei para ajudar no marketing, eu não era da CP, gente, eu entrei para ajudar no marketing, eu era da Gestalt Terapia, na segunda turma. Aí eu fiquei a segunda turma como aluna. Era assim, eu fazia a formação e ajudava no marketing, era uma troca. Eu não. Acho que depois eu comecei a receber, mas no começo era essa a proposta. E aí eu me apaixonei pelo grupo. Eu acho que eu me apaixonei primeiro pelo grupo, primeiro pelos professores, depois pela abordagem. Porque é realmente uma galera muito engajada, que realmente estuda muito, coloca as coisas de uma forma muito consistente e acessível ao mesmo tempo. E eu admiro muito quem faz isso. Desde a época da faculdade, um professor que é muito competente, mas que consegue, assim, que estuda muito, que escreve tudo, mas que consegue colocar de uma forma acessível, eu acho que essa é realmente a sabedoria, né? E aí me apaixonei por todo esse processo. Quando eu vi, eu já estava, tipo, ACP, demorei um tempo para me assumir a ACP, mas fiz essa migração também. E hoje em dia eu vivo assistindo aula. E cada aula é diferente. É interessante isso, porque apesar de hoje já ter feito a formação toda, já atender, já ser professor, já ter toda uma experiência, eu aprendo muito com os meus colegas. Esses dias eu estava assistindo a aula do Iago, que eu já assisti umas 3 vezes, sem brincadeira. A aula da Isadora, que estava aqui com a gente, a aula do Emanuel, sempre que eu assisto eu aprendo muito. Apesar de supostamente ser o mesmo tema, todo ano ele se renova, eles trazem coisas novas, novas possibilidades. Sim. Então é muito rico quando a gente tem a possibilidade de assistir de novo, porque nunca é a mesma aula. É muito vivo e é muito experiencial, né? Eles trazem o que eles estão estudando, eles trazem o que eles estão vivendo. Então é realmente muito bom. Mas para quem já foi aluno da gente, né? E tá sendo muito legal essa semana para a gente retomar o contato, né? Com algumas pessoas as que estavam um pouquinho mais distantes, a gente está se aproximando também. Mas tem o plano de fazer turmas avançadas para a gente conseguir aprofundar. Ai, que coisa boa! Que legal! Eu acho que é bem isso que eu falei no começo, assim, sabe, Mari? De que eu senti na formação pessoas dispostas a estarem com a gente e se relacionar com a gente, né? Não há aquele lugar, assim, de que eu sou o professor e vocês vão receber aqui o meu conteúdo. A gente se sentia muito próximo, assim, de que, não, tô aqui com vocês. Vamos aprender, né? Mas vamos aprender bem na experiência mesmo, na relação, da gente sentar para comer junto, para ter outros momentos. Então, acho que isso faz muita diferença.
e que faz parte da abordagem também, né? A ideia é que seja realmente uma educação centrada no aluno e centrada no grupo, no nosso caso, né? Então, a Sim. gente sempre está nesse processo de construção de diálogo, de troca. Uhum. E hoje a gente falou tanto da nossa experiência que eu não fiz tanto link com a turma nova, mas estou aqui neste objetivo de trazer mais gente, né, para poder ter essa experiência com a gente. E essa questão do atendimento online tem tudo a ver com a turma online também, porque eu fui uma das pessoas que comprei a bandeira, né? De gente, tem que ter a turma online, as pessoas De estão fato. pedindo, é importante. A Fernanda viu toda a minha briga por esse modelo lá no Fórum ACP, né? Então, Foi. outras pessoas super resistentes, achando que não era bom, e eu, gente, é bom sim, é importante sim. E aí, agora, nesse momento de pandemia, tá todo mundo atendendo online, tá todo mundo dando aula online, e a gente já tinha acumulado essa bagagem antes. Mas o que, que eu tenho a dizer? Se a gente consegue fazer atendimento online, a gente consegue fazer formação online. Se a gente consegue fazer formação online, a gente consegue fazer atendimento online. Essas coisas estão muito interligadas. Uhum. E, inclusive, a possibilidade de grupos online, que é outra coisa que a gente vê na formação, né? Supervisão em grupo online. Daqui a pouco a gente está fazendo grupo de encontro também, né? Que eu sou bem ousada. E eu estou Olha fazendo só. grupo terapêutico no WhatsApp. Então, Uhum. existem essas possibilidades e cada vez mais elas são interessantes. Às vezes, determinadas, tipo a questão que eu trabalho com sexualidade, é muito mais fácil a mulher se expor e se colocar num grupo de WhatsApp escrevendo do que ela sair da Uhum. casa dela e ir para um lugar, sentar em roda com outras mulheres. É riquíssimo sentar em roda com outras mulheres. Mas Uhum. existem várias coisas que dificultam isso. Então, pela internet, eu consigo juntar mulheres de diferentes lugares para trocar essa experiência e de um jeito que é extremamente acessível, Uhum. financeiramente, em termos de tempo, em termos de deslocamento, o que facilita muito o acesso a esse conhecimento e a essas trocas. Então, Uhum. gosto muito do presencial, estou sentindo muita falta, estou sentindo falta do consultório, estou sentindo falta de ver os meus clientes pessoalmente, estou sentindo falta de ver as pessoas. Então, não é que eu viva, que eu quero viver só online, mas eu acho que essa conexão do online e do presencial, a gente ganha muito quando a gente consegue transitar entre esses dois espaços. Uhum. Porque você fala no teu texto, que depois a gente vai compartilhar aqui também, não é uma coisa, não é oposta à outra. Nesse Uhum. momento, a gente está tendo que substituir tudo no online, mas no mundo mais saudável, são coisas que são diferentes e que podem se complementar, né? Uhum. Exatamente. E não quer dizer mesmo de que porque é online não é real. É outro tipo de realidade, né? Eu prefiro pensar assim, é outro tipo de realidade. É outro tipo Uhum. de alcance, mas também é um alcance. Uhum, exatamente. Pois então, um beijo, muito Um obrigada. E beijo, eu que quem quiser agradeço. conhecer Foi mais maravilhoso. Fernanda da Supervisão também, né? Está disponível para Sim. atendimento online agora e Uhum. pegando novos clientes, porque já está cadastrada, né? Estou. Então, quem quiser conhecer mais do trabalho da Fê também, já está o arroba dela na publicação que divulga essa live. É só vocês procurarem lá. Tá bom, gente? Um beijo. E amanhã, para quem ainda Beijo. tá aqui, quem não saiu, amanhã é comigo. Essa semana todinha eu tava mais caladinha. É... Não sei se eu comecei a falar já me preparando para a minha de amanhã, mas amanhã sou só eu comigo mesma, fazendo as perguntas e as respostas, né? E aí a gente vai falar sobre atendimento de casal na CP, que é um tema que é muito interessante e que é muito pouco falado, né? A gente tem poucos espaços. Então, quando eu comecei a estudar, quando eu comecei a trabalhar com isso, foi muito desafiador porque era difícil. Então, eu espero que Uhum. amanhã seja a possibilidade de tornar isso mais acessível, isso mais próximo dos psicólogos em geral. Então, espero vocês de volta aqui amanhã. E depois a gente vai colocar essa live também no YouTube, para todo mundo ter acesso depois. Tá bom? Um Um beijo. beijo, Mari. Obrigada. Tchau, Tchau. gente. Qualquer coisa, me procurem lá pelo Instagram que a gente conversa. Beijo. Vou encerrar aqui. Tá bom.